É só 2 versículos. Vamos ficar de pé para ler bem forte esse versículo. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Coloque a mão sobre esse texto, vamos fazer uma oração. Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir essa palavra e a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós através desse texto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala comigo, em nome do Senhor, que o Teu servo ouve. Amém. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Tem momentos na nossa vida que exigem de cada um de nós muita força e muita coragem. Às vezes nós podemos falar, nesses dias de hoje mesmo, nós precisamos, para enfrentar essa situação, de força e de coragem. Amém? Mas não é só essa situação. Existem várias situações na nossa vida, quando nós enfrentamos, às vezes, uma enfermidade na família, quando nós passamos por um problema, às vezes, financeiro, ou passamos por morte na família. É nesse momento que nós precisamos de ser fortes e corajosos. Então, nós vimos aqui a vida de Josué, o início do ministério, na verdade, propriamente dito, de Josué. Um momento em que ele está passando por problemas difíceis, um momento que exige algo mais dele. Irmãos, muitas vezes tem momentos que vai exigir algo mais de mim e de você. Nós precisamos, às vezes, nos posicionar em certas situações, ou ficar chorando, ou se levantar e caminhar. Então, nós estamos aqui nesses dias e tem momentos que nós temos que levantar e caminhar, porque o momento exige mais de nós. Existem momentos de incertezas, de dúvidas, de dificuldades, e é nesses momentos que nós temos que nos posicionar, irmãos. Nós estamos aqui como igreja nesses dias, e essa igreja já passou por vários momentos como igreja, momento em que teve que levantar, se posicionar e falar: eu sirvo a um Deus vivo, eu sei em quem tenho crido. E essa igreja se tornou uma igreja vencedora. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui nessa manhã, porque fazem parte dessa igreja. Venceu as dificuldades, mas vai existir momentos ainda, tem momentos para frente que nós vamos passar e que vai precisar de força e coragem. A vida cristã, ela é uma vida de força e coragem. Momentos de perdas e momentos de ganhos. A vida cristã, o próprio Jesus diz que não é só ganhar. Às vezes nós temos que doar. Às vezes nós temos que enfrentar. Às vezes nós temos que ir para a morte, como Jesus foi. Para o sacrifício. A vida cristã, o Senhor Jesus mesmo disse, cada um tem que levar a sua cruz. Sei que nesses dias está sendo pregado uma vida cristã de uma graça sobre a graça, uma graça absoluta, mas sem renúncia, ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, tem momentos, irmãos, que nós vamos nos sentir fracos. Isso é normal, porque nós somos humanos. Até o próprio Cristo, que é Deus, em forma de homem, chegou num momento em que ele se sentiu fraco. Ele falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque era difícil o momento, ele se sentiu naquele momento impotente. Outro momento ele fala: Senhor, por que me abandonaste? É momento de fraqueza. Muitas vezes nós vamos nos sentir fracos, e isso é normal. Mas
quando nós nos sentimos fracos, nós também vamos entender: Senhor, faça-se a tua vontade. Amém? O próprio Cristo falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E é o Senhor que nos levanta pela mão, é o Senhor que nos faz vencer os momentos difíceis, os sentimentos de fraqueza. É o Senhor que vai nos dar a vitória. Porque diz o texto: depois da morte de Moisés. Quem era Moisés, irmãos? Depois da morte do grande líder de Israel, aquele que, usado por Deus, tirou o povo da escravidão e atravessou com esse povo pelo deserto. Esse era Moisés, o elo de ligação entre Deus e o povo. Moisés é que falava com Deus e transmitia ao povo. Como fazer nesse momento? Josué era o braço direito de Moisés. E naquele momento ele se sente desamparado, ele não sabe o que fazer diante da situação. É como eu e você diante de certas situações. Nós nos sentimos desamparados sem saber o que fazer. É como aqueles 2 discípulos de Emaús que a bispa pregou dias atrás. Eles estavam sem o seu mestre, eles estavam sem o Senhor, sem saber o que fazer diante daquela situação difícil. O texto diz: servo do Senhor. Moisés, ele era servo do Senhor. Irmãos, quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, Deus vai abençoar a nossa geração, vai abençoar os nossos sucessores, vai abençoar aqueles que estão do nosso lado. Então Deus, ele diz para Josué dessa forma: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Ele era servo, ele era alguém que fazia diferença na sua época, era o grande líder de Israel. Irmãos, mas esse momento difícil, é na hora mais difícil das nossas vidas, que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Quem falava com Deus era Moisés. Quem falava com o Senhor era Moisés. Mas agora, Josué, ele tinha que se superar. Na hora difícil, ele tinha que se superar. Ele tinha que se mudar de situação. Dar um passo à frente. É na hora das dificuldades, é na hora dos problemas, é que nós temos que dar um passo à frente. É que nós temos que caminhar, não desesperar, não ficar colocando os problemas maiores do que realmente são. Temos que dar um passo à frente. Então, até aquele momento, quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Mas agora Deus fala com Josué. Irmãos, muitas vezes, nós temos que ouvir essa voz. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando conosco nos momentos difíceis. É nos momentos difíceis é que o Senhor vai falar com cada um de nós. Você já parou para pensar por que Deus escolheu Josué? Por que Deus me escolheu? Porque Deus escolheu você. Muitas vezes nós temos que parar para pensar por que Ele nos escolheu. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo na nossa fraqueza e no nosso medo, Deus nos escolheu, nos separou para uma grande obra. Irmão, Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Mas, olha, como o próprio Deus fala de Josué. E o Senhor falou a Josué. Deus fala com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Deus falou com Josué porque ele entendia o que era ser servo. Deus só vai falar com aquele que está pronto a ser servo, a servir. Deus, quando ele olha para Josué, ele fala: se ele serviu Moisés, ele vai me servir também. Assim como ele honrou a Moisés, ele vai honrar a Deus também. E Deus viu potencial na vida
de Josué por causa da sua servidão, por causa do seu coração. Irmão, você quer ver uma igreja vencedora, uma igreja que vai vencer todos os problemas e todas as dificuldades, quando nós entendermos, e quando nós entendemos e vivermos esse coração de servo. Não é uma placa de amor, é uma vida de amor. Amém? Anota isso aí no seu caderno ou no seu celular aí. Não é uma placa de amor, é uma vida de amor. Não são palavras, são atitudes, amém? É uma vida de amor. Aleluias. Quero que vocês entendam nesses dias que uma igreja vencedora não é uma igreja que conquista várias coisas. Não é uma igreja que, às vezes, nós somos alegres com Deus pelo que Ele tem nos dado. Nossa igreja hoje, cada dia mais, ela está ficando bonita. Mas eu quero que os irmãos entendam, é bom nós termos um espaço para nós, mas quando essa igreja subir, isso tudo fica. O melhor é amar as pessoas, o melhor é falar de Deus para as pessoas, o melhor é vidas, irmãos. Uma igreja vencedora é uma igreja que ama, é uma igreja que serve. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu? Aplauda o Senhor, aleluias. E, irmãos, isso é fácil. Eu não vou ser hipócrita para falar que é fácil. Servir não é fácil, amar não é fácil. Mas só vence uma igreja que serve, uma igreja que ama. Josué foi assim. Josué foi escolhido porque ele amava Moisés, ele amava o povo automaticamente, e ele amava o Senhor. Josué ele foi escolhido por causa de ser servo, por amar. Então, Deus fala com ele. E Deus escolhe Josué para cumprir uma missão. Assim como Ele nos escolheu para uma missão, Ele escolhe também Josué para cumprir uma missão. E Ele vai repetir para ele: Moisés, meu servo, é morto, mas a obra continua. Irmãos, se cada um de nós pararmos, às vezes nós pensamos, às vezes eu como pastor posso pensar, se eu parar, a obra acaba. Não, irmãos, não acaba, não termina, porque quem é o dono da obra não sou eu, é Deus. E a obra continua. Então Deus fala, o servo é morto, mas a obra continua. Moisés é morto, mas tem continuação. Mas a obra continua. A obra de Deus não para. Independente de cada um de nós, a obra vai continuar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus fala para Josué, dispõe-te agora. A obra continua, mas nós que estamos aqui hoje, precisamos nos dispor, quer dizer, ação. Deus vai cobrar dessa igreja ação. Nós precisamos ser uma igreja que age e reage a situações difíceis. A ação fala, dispõe-te agora. É momento de se levantar, Josué. É momento de se levantar a igreja de Cristo de Itapuranga. Dispõe-te agora, porque há uma bênção para ser entregue para essa cidade. E é através das nossas vidas, amém? É nós. Somos nós, né, meu amor? Somos nós, que a nós vai ficar feio, né? Tem muita professora aqui, depois vai danar comigo, né? Somos nós que temos que nos levantar e nos dispor a fazer a vontade de Deus. Deus fala com Josué, dispõe-te agora. Isso fala de ação. Passe o Jordão. Jordão era o limite, irmãos. É tempo dessa igreja passar o Jordão, aleluias. Porque nós já atravessamos vários desertos. Já subimos várias montanhas. Mas agora é hora de passar o Jordão. Atravessar os limites, aleluias. Por que ele fala atravessa o Jordão? Porque o Jordão era o limite. Existem limites, irmãos. E nós temos que atravessar os nossos limites. E para atravessar limites, precisa de coragem. Precisa de
força. E nós vamos falar sobre isso, ser forte e corajoso. Por 3 vezes, Deus vai falar com Josué. Ser forte e corajoso. Dispõe-te agora. Fala de ação. A divisa da bênção. Tu e todo esse povo. Deus, ele separa. Olha para vocês verem como Deus fala com Josué. Tu e todo esse povo. Josué está sendo diferenciado do meio do povo. Deus fala com Josué diferenciadamente, separadamente. Ó, tu e o povo. Isso fala de liderança. Isso fala que você vai ser líder. Tu e a tua casa. Depende de você, meu irmão. Tu e os teus colegas de trabalho. Tu e a tua família. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está falando, existe uma responsabilidade sobre os seus ombros, Josué. Assim como existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Deus nos separou no grupo que nós estamos, tu e o teu aprisco, tu e a tua família, tu e a escola onde você estuda. O líder, a terra que dou aos filhos de Israel. Isso fala do cumprimento de uma promessa. A promessa para Israel era conquistar uma terra. Mas a igreja tem uma promessa também. Mas não é uma terra física, é uma terra espiritual. Não é uma vida limitada, uma vida de abundância aqui, mas uma vida de abundância nos céus, uma eternidade. Existe uma promessa para a igreja. E nós estamos separados para levar o máximo de pessoas possíveis a experimentar esse milagre, a experimentar essa bênção, que é a vida eterna, amém? Porque é uma promessa de Deus, que também vai realizar nas nossas vidas. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está entendendo bem entendidinho aí, diga amém. Amém. Mas os limites de Deus, ele separa ali para Josué alguns limites. E ele vai falar sobre esses limites no versículo 3 e o versículo 5. Vamos ler. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Qual que era o limite para Josué? Todo o lugar que pisar a planta dos seus pés. Esse seria o sinal. Aonde, o que vai dizer? Moisés, aonde você, Josué, por onde você for, onde você pisar, por onde você determinar, eu vou te abençoar. É todo lugar, você demarca a sua bênção, você determina a sua bênção. E é isso que o Senhor está falando para você hoje, nessa manhã. É você quem determina a sua bênção, é você quem determina o seu milagre. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós limitamos as nossas bênçãos. E aí, ontem eu estava lendo esse texto, parei, sentei, a bispa estava passando roupa e eu preparando a mensagem. E Deus me levou a entender os limites que Deus tem para nós. O limite, na verdade, é nós que determinamos. Somos nós que determinamos. Mas Deus vai falar, desde o deserto. Vai existir desertos, mas você vai vencer os desertos. Ele vai falar, existem os limites do deserto. Líbano está falando de nações, ele fala que o Líbano também seria de Israel.
que Josué conquistaria o Líbano. Olha o que diz aqui. Desde o deserto e o Líbano. Ele está incluindo o Líbano, está falando de nações. Então Deus ia entregar países inteiros a Josué. E ele fala, os rios seriam limites, os rios Eufrates, os heteus, está falando de um povo guerreiro. Você vai vencer batalhas, Josué, se você seguir as minhas orientações, você vai vencer guerreiros, você vai vencer os heteus, você vai conquistar o mar, até o poente do sol. Esses são os teus limites, porque eu serei contigo. Esses serão os teus limites. O que isso quer dizer, irmãos? Que a única pessoa que pode pôr um limite em nós é o Senhor. É o Senhor que coloca os limites. Você determina tudo, onde você colocar a planta dos seus pés. Mas se você não conseguir, você também terá os limites. E aí Deus fala bem claro para Josué, assim como Ele fala para mim e para você. Quando nós decidimos obedecer, Deus fala que nós seremos invencíveis. Invencíveis, diz assim comigo, invencíveis. Ou, eu serei invencível. Quando eu ouço a voz de Deus, eu me torno invencível. Olha o que diz o texto. Ninguém, quantas pessoas podem te resistir? Ninguém poderá te resistir. Irmãos, não existe pessoa nenhuma nesse mundo, nem forças de outro mundo que possa te resistir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso fala de força, irmãos. Deus está te dando uma força sobrenatural, uma força para vencer batalhas. Davi, entendi essa força. Ninguém pode me resistir, ninguém pode me deter, porque eu tenho uma força, não minha, mas que vem do céu, que vem do Senhor. E essa força vai me fazer vencer todas as batalhas. Ninguém poderá me resistir. Irmãos, quando eu falar para você que ninguém pode te resistir, você pode sentir uma coisa boa, se sentir forte, né? Mas quem falou para Josué? É quem fala para nós também hoje. Amém? Foi Deus. Deus, ele chega para Josué e olha para ele e fala assim: Josué, ninguém poderá te resistir. Igreja de Itapuranga, o Senhor fala com você nessa manhã. Ninguém poderá te resistir, aleluias. Ninguém poderá te resistir. É Deus falando. Aleluias. Isso fala de força. Mas também Deus vai falar de tempo. Qual que é o tempo? Todos os dias da sua vida estão nessa terra, irmãos. Não tem jeito. Se você fazer uma parceria com Deus, não tem como ninguém se colocar entre você e Deus, entre você e a sua bênção, entre você e o seu milagre, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Amém? Como fui com Moisés, como foi com Moisés, serei contigo. Como foi com quem? Josué poderia muito bem ter ligado aquela hora. Como foi com Moisés, serei contigo. Deus falava com Moisés. Deus escrevia na pedra junto com Moisés. Moisés viu o dedo de Deus escrevendo ali naquela pedra. Moisés, ele caminhava com Deus. Moisés recebia uma direção de Deus. A nuvem direcionava Moisés. Isso fala da presença de Deus. Então isso fala, se eu tenho um parceiro, é Deus. O melhor parceiro que nós podemos ter na vida é o Senhor. E Ele está falando, eu serei contigo assim como serei com Moisés. Eu serei contigo. Imagina essa parceria, irmãos.
Aí Jesus, ele vem e vai falar mais, ele vai mais além. Ele vai falar assim: eu não serei contigo, eu habitarei dentro de você, aleluias. Amém? Quem está entendendo? Gente, essa palavra é muito forte. Eu serei contigo todos os dias da sua vida, e assim como fui com Moisés, serei com você. E aí Jesus vem, ele vai mais além, eu não só serei com você, como eu habitarei em você. Olha que maravilha o que Deus faz nas nossas vidas, aleluias. Não te deixarei, nem te abandonarei. Isso fala de presença. Irmãos, o Senhor está te falando nessa manhã: eu não vou te abandonar, eu não te deixarei. Eu vou estar com você nos momentos difíceis, nas dificuldades. Eu serei com você. Eu andarei do seu lado. Eu não te abandonarei. E Ele vai cumprindo essa palavra nas nossas vidas, irmãos. Aleluias. E por 3 vezes, irmãos, o Senhor diz a Josué: ser forte e corajoso. Versículo 6. O que diz? Ser forte e corajoso. Por que eu tenho que ser forte e corajoso? Olha para você ver por que Josué ele tinha que ser forte e corajoso. Porque tu falarás a este povo, tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Por que nós temos que ser forte e corajoso muitas vezes, irmãos? É para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa precisa de força e coragem. E não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que fala. Para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão, você precisa de força e coragem, Josué. Porque tu farás este povo herdar. Então Deus está falando para Josué: você será um canal. E é isso que Deus fala para você nessa manhã: você será um canal para abençoar pessoas. Você será o canal que levará esse povo a entrar na terra. Irmãos, muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas, diante das dificuldades, diante dos problemas. Mas Deus vai levantar Josué para fazer o povo herdar a terra, para fazer o povo entrar no céu, para fazer o povo alcançar a salvação. E esse canal é eu e você, somos nós, que somos este canal para abençoar pessoas, para levar pessoas a entrar na terra. Quem está entendendo, diga um glória a Deus, bem forte. Irmãos, isso é tremendo, mas depende de nós. Você será o canal, porque tu farás este povo herdar. Presta atenção, irmãos. Deus está falando de uma herança. E quem deu essa herança para o povo? Foi Deus. Foi. Mas o próprio Deus fala que dependia de Josué. Tem coisas na terra que dependem da igreja. E o próprio Deus ele vai deixar para a igreja fazer. Deus entregou. Falou: a terra é de vocês. Mas o próprio Deus vem e fala com Josué: mas tu farás esse povo herdar. Então, depende de mim e de você. Depende de nós. Para que as pessoas venham herdar a salvação, a vida eterna também. Ele falou com Josué, mas hoje ele está falando com cada um de nós. Depende de nós. O próprio Deus está falando, o canal para abençoar. Estende as mãos para o irmão que está do seu lado aí, mesmo de longe assim. Se for preciso, só estende e fala assim: o canal para abençoar pessoas é você. Seja esse canal. Amém? Olha o que Deus vai falar: sob juramento prometi a dar a seus pais. Então, olha a importância de Josué nesse momento.
ele seria um canal para o povo, que ele seria um canal para abençoar o povo. Mas ele ia ser também um instrumento de Deus para abençoar o povo. Ele ia ser um instrumento na mão de Deus. Olha, porque, olha o que diz: sob juramento prometia dar a seus pais. Josué seria um instrumento para Deus cumprir a promessa. Nós também somos um instrumento de Deus para que Ele cumpra a promessa de salvar o máximo de pessoas possíveis. Para que Deus cumpra a promessa do céu, nós também somos um instrumento. Assim como Josué, ele era instrumento, aqui Deus separa Josué como um instrumento para Deus cumprir a promessa. Eu não sei você, mas eu não me importo de ser uma ferramenta de Deus. Eu não tenho medo de ser ferramenta de Deus. Quem está comigo nessa, diga glória a Deus, aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Fica de pé e aplauda o Senhor de pé, amém. Vamos ficar de pé, aplauda o Senhor bem de pé. Bem forte, mais uma vez. Aleluias. Eu não me importo de ser um instrumento de Deus. Podeis assentar. Aleluias. Eu sou um instrumento, irmãos. Segunda vez que Deus fala para Josué, versículo 7, versículo 8. Tão somente ser forte e muito corajoso. Diz assim, e muito corajoso. Vou continuar o texto. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, aleluias. Irmãos, Deus ele fala agora para Josué que ele precisa de ser forte, mas muito corajoso. Para quê? Para obedecer a palavra. Ele está falando, para cumprir os meus mandamentos precisa de quê? Ser forte, mas precisa de muita coragem. Porque o mundo vai nos desafiar, irmãos. O mundo vai falar que é mentira. O mundo vai falar que não tem poder. O mundo vai falar, vai perseguir, irmãos. Quantos cristãos têm morrido ainda nos dias de hoje, têm sido mortos no Chile. No Chile, há uns 3, 4 meses atrás, 2 igrejas foram destruídas. Na Angola, pessoas estão morrendo. Na China, as igrejas estão sendo fechadas. No Canadá, fecharam a igreja, a polícia foi lá e prendeu o pastor. Isso há 2, 3 meses atrás. Não estou falando história do ano passado, do século passado. Estou falando histórias desse século, desses dias. Na Páscoa, foi um padre, estava celebrando uma missa de Páscoa. Eles têm esses costumes. E a polícia chegou lá, fazendo uma live. Era uma transmissão. Chegou lá, fez parar, fechou a igreja. Fechou a igreja. Porque os católicos também são cristãos. Eles acreditam em Cristo. Então há uma perseguição quanto aos cristãos. Existe uma perseguição. E para vencer, para suportar as perseguições, tem que ser coragem, tem que ser forte. Então tem que fazer como os discípulos ali no início dos séculos, nos primeiros séculos, que falavam, você nega Jesus ou eu vai morrer queimado. E as pessoas decidirem pela coragem. Pode pôr fogo, pode pôr fogo. Pode soltar o leão, pode trazer a espada, não importa,
Se for cruz, eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Para fazer isso precisa de coragem, irmãos, muita coragem. Obedecer a palavra, irmãos, ela vai exigir de cada um de nós coragem e força. Olha o que ele fala para Josué: obedeça a lei do meu servo, a lei do meu servo Moisés, que ele ordenou. Isso está falando para Josué, está falando de parâmetros. Existem parâmetros que têm que ser obedecidos. Josué, ele está falando, obedeça. E o modelo de Josué que ele tinha era Moisés. Siga o modelo. Josué, se você seguir o modelo, você vai ser bem sucedido. Nós também temos um modelo. O nosso modelo é Cristo. E se nós seguirmos o modelo de Cristo, nós vamos ser bem sucedidos. Siga o parâmetro. Siga o exemplo. Nós vamos dar conta de seguir todos os exemplos de Cristo? Não. Mas nós temos que procurar no máximo possível. Está falando, não se desvie, siga o exemplo. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente, irmãos. Pode jogar pedra, pode falar o que for. Você tem um alvo, siga em frente. O nosso alvo é o céu. Não desvie do céu. Não desvie da direção. Quantas pessoas têm se perdido por se desviar da direção? E Deus fala, nem para a direita e nem para a esquerda. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Não é o que o outro acha, é o que a Bíblia diz. Evangelho é isso. Como é que era o lema da Igreja de Cristo? Falamos onde a Bíblia fala, calamos onde a Bíblia cala. É assim. E o mais importante, não cesse de falar deste livro da lei. Anuncie a palavra. Josué, você quer ser bem-sucedido? Anuncie a palavra. Não cesse, não pare de falar da palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio, diz um ditado popular. E é verdade, irmãos. Quem gosta de política, toda hora que você chegar perto dele, ele está falando de quê? De plantação? Não. De política, é aí que ele está falando. Quem gosta de futebol, ele já anda com a camisa de time. Não é só falar, não, ele já anda vestido com a camisa de time. Porque o coração dele está cheio de futebol. Tudo que ele fala está... Mas quem é servo de Jesus, quem gosta da palavra, toda hora que você encontrar com ele, ele está falando do quê? Da palavra. E como tem faltado pessoas dessa forma, irmãos. Como nós temos sido falhos nessa área. E é todos nós temos falhado nessa área. Nós temos que encher o nosso coração, cada dia mais, da palavra de Deus. Chegue em casa, coloque louvores. Eu estava vindo para cá e coloquei aquela canção do Asas da Adoração, a canção da montanha. Acho linda aquela canção, como ela é profética. Osiel cantou aqui, foi no outro, aquela do Fernandinho, Exua, anterior. Que canção linda, gente. Mas se vocês não ouviram ainda, mais linda do que a canção é a ministração que a esposa dele faz no meio da canção. Que ministração! Ela vai falar sobre quem é Deus. E ela vai... como é que fala? Dissertando, mas falando sobre Deus ali no texto dela. Ela vai falando. Lindo, lindo. É isso que nós temos que ter. É Deus dentro de nós. Irmãos, aproveite o tempo. O tempo ocioso, leia a palavra. Ah, bispo, eu tenho dificuldade de ler. Vem cá, traz o seu smartphone aqui, que eu vou baixar uma Bíblia boa, que já tem o áudio nela. Você pode pôr o foninho e ouvir o áudio o dia inteiro,
de Bíblia. Nós temos que nos encher da palavra. Porque quando nós somos cheios dessa palavra, aqui diz, se você, ó Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Anuncie a palavra da verdade, meu irmão. Olha, ele vai mais adiante. Medite nela de dia e de noite. Estude, irmãos. Guarde na mente e no coração, de dia e de noite. Levantou, acordou de madrugada. Tem vez que é para orar, mas tem vez que é para meditar na palavra. Vai lá nos textos, que você ouviu aqui na igreja, ou que você leu, começa a meditar no texto, e ouça Deus falar no seu coração, deixa Deus falar na sua mente, e jogue essa palavra para o coração, e começa a liberar essa palavra, amém? Faça segundo tudo quanto nele está escrito, é o que diz a palavra. Quer dizer, pratique essa palavra, não só ouça, não só fale, mas pratique essa palavra na sua vida. Não só fale para as pessoas fazer, mas faça também aquilo que você fala. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Amém? Os irmãos estão entendendo? Faça segundo o que nele está escrito. Irmãos, hoje o povo sabe das coisas. Ele não vê o que você fala. Ele olha o que você faz. Então, se você está falando uma coisa e fazendo outra diferente, pode ter certeza, o povo não vai acreditar em você. O povo hoje, as pessoas hoje, elas são muito observadoras. Então, sede praticante. E quando nós cumprimos a palavra, quando nós obedecemos, somos muito fortes, somos fortes e muito corajosos. Olha o que Deus fala nas duas últimas partes do versículo. Deus fará prosperar o seu caminho. Deus fará prosperar o seu caminho. Se você obedecer essa palavra, irmãos, você não precisa de ter um bom emprego, isso é bom, irmãos, não estou falando que é ruim não, estou falando que não precisa. Você não precisa de ter aí muitas posses, porque Deus fará prosperar o seu caminho, a sua vida será próspera, uma vida de bênção. Estava conversando com o irmão Hilário esses dias, e dizendo aí que as pessoas passam perto da casa dele e falam assim, mas para que uma casa desse tamanho? Em outras palavras, o senhor já está bem velho, para que isso? Ele falou, bispo, eu falei para ele, é meu sonho. E eu quero falar para você nessa manhã, se um servo de Deus sonhar, Deus vai fazer prosperar o caminho dele. Deus vai satisfazer o sonho dele, amém? Quem crê, aplaude o Senhor bem forte, aleluias. E tu será um sucesso. Amém? Sucesso, diz assim. Eu serei um sucesso. Irmãos, falando assim é simples. Mas você quer ver o Josué escutando isso? Tu será um sucesso. Tu será bem sucedido. Imagina, irmãos. E você acha que se você parar um pouquinho para ouvir, Deus não vai falar a mesma coisa para você ouvir? Você parar um pouquinho nas noites de meditação ali da palavra. Não, irmãos. Muitas vezes eu acordo e oro. Mas muitas vezes eu acordo e começo a meditar na palavra, a pensar. E Deus fala no nosso coração, pode ter certeza. E tu será um sucesso, tu será bem sucedido. Amém? Versículo 9. Para nós encerrarmos. Não te mandei eu ser forte e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus sempre vai dar a palavra final. Ele termina falando
com Josué. Não temas. Não tenha medo. E é o que Deus fala para cada um de nós. Não temas diante das dificuldades. Não temas diante dos problemas. O Senhor é que vai nos fazer vencer. Irmãos, tudo que você tentar sozinho, você pode até conquistar. Mas tudo que você tentar com Deus, você vai conquistar. Amém? Com Deus na sua vida, você vai vencer todas as batalhas. Por isso o Senhor te diz nessa manhã, não temas. E é o próprio Deus que está falando através desse texto. Não temas diante das dificuldades, não temas diante da morte, dos problemas. Porque é Deus que dá a palavra final. É Deus que vai trazer a última palavra. Não te espantes, não fique assustado diante dos problemas ou diante das bênçãos. Porque muitas vezes nós nos assustamos diante das bênçãos e nós mesmos fechamos a torneira da bênção. Quantas pessoas, irmãos, não veio buscar um milagre e Deus superou e a pessoa assustou tanto que pegou o milagre e foi embora com tudo? Quantas pessoas não estiveram aqui nesse altar e Deus falou com eles e por algum motivo eles se assustaram e temeram ou desistiram simplesmente? Mas graças a Deus, você não faz parte desse grupo que desiste. Se Josué tivesse desistido, ele não tinha conhecido a terra prometida. Ele não tinha deixado uma herança. Ele não tinha deixado esse texto para nós lermos hoje. Porque Deus não escreve história dos desistentes. Escreve a história dos vencedores. Amém? E Josué, ele era um vencedor. E a última palavra do Senhor, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo. Por onde andares. Por onde você for, irmãos, creia que Deus está. Não como Josué, com você. Mas Deus está em você. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluias. Feche seus olhos. Coloca as mãos no coração, as duas mãos. Às vezes, irmãos, você se sentiu inseguro diante das situações, das dificuldades. Mas nessa manhã, eu quero te falar, ser forte e corajoso. Enfrente as batalhas, sabendo que você não está sozinho. Que existe alguém que está pegado na sua mão, está segurando a sua mão para vencer as batalhas. Eu louvo a Deus porque no começo dessa pandemia nós oramos pedindo ao Senhor que blindasse essa igreja. E Deus blindou a nossa igreja. Nós não perdemos e nem vamos perder em nome de Jesus nenhuma pessoa para esse vírus maldito.